E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho e não querendo perder tempo, porque estamos aqui recebendo o Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, que está aqui brilhantemente falando tudo que a gente precisa saber e entender sobre transtorno de ansiedade. Mas antes, doutor, assim, queria que você olhasse para essa câmera aqui. Tem um casalzinho simpático, amoroso, a dona Valdenice Martins e o seu Eduardo, o vascaíno, o seu Eduardo, assim. Quem são esses dois, doutor? São meus pais, a quem eu devo tudo por estar aqui hoje. Eu queria agradecer aos meus pais pela educação que eles me deram, pela oportunidade, pelo investimento que eles fizeram. Não tiveram a oportunidade de chegar onde eu cheguei, mas se eu estou aqui hoje, eu devo a vocês. Eu queria mandar um beijo especial para pai e mãe. Ah, que maravilha, né? Tá bom? Parabéns, dona Valdenice e o Eduardo, Deus abençoe, viu? Tem alguém pegando no seu pé aqui, Eduardo, sobre o Vasco aí. Então, vai reagir, fica tranquilo, viu? Ô, doutor, eu fico pensando, né? Teve o nosso amigo André aqui do áudio, falou assim, Frei, o tema de hoje é muito interessante. E aquelas crianças, né, que nasceram em clima de guerra, ambiente de guerra, estão no ambiente de guerra, lá na Síria, por exemplo, assim, essas situações, limites de guerra. Como é que vai ser o futuro delas, doutor? Preocupante, Frei. Elas têm uma chance muito grande de desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Tanto essas crianças que vivem em guerra, como crianças que sofreram várias formas de abuso. Né? O que essas crianças desenvolvem? Elas desenvolvem a ideia, por incrível que pareça, de que se alguma coisa aconteceu de tão ruim com elas, é porque provavelmente elas são más. É porque provavelmente elas foram merecedoras. Isso não é tão consciente assim. Claro. E aí, quando vem aqueles flashbacks, daquelas imagens horríveis voltando na cabeça, a pessoa começa a ficar muito mal e a evitar todo tipo de situação. E o que é pior, inconscientemente as pessoas acham que são merecedoras, que elas fizeram por merecer aquilo. Então, o transtorno do estresse pós-traumático é isso. Você passa por um trauma, mas não é um trauma simples, um trauma bobo. Algo que para você foi muito impactante e você não conseguiu processar aquela informação naquele momento. E aquelas memórias ficam voltando e judiando de você o tempo todo. Ô, doutor, é claro que a gente torce para que não seja o caso dessas crianças, outras situações assim lá fora ou aqui no Brasil, situações de violência, enfim, morte, enfim, no dia a dia. Mas assim, de repente, pessoas que crescem nesse ambiente de hostilidade, de agressividade, crescem nesse ambiente, eles podem desenvolver também lá à frente essa agressão de querer se cobrar, né, amanhã depois de reagir ou pagar com a mesma moeda por aquilo que recebeu, doutor? Sim, há uma série de possibilidades. Pode desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, toque, podem ser muito perfeccionistas, podem desenvolver pânico e, às vezes, podem desenvolver um ressentimento perante a vida e o mundo, como se o mundo lhes devesse alguma coisa. Né? E aí tem essa vontade de dar o troco, e aí tudo isso é possível. Agora, é para a gente não menosprezar os problemas emocionais, Frei, porque assim, as condições de vida em que as crianças muitas vezes são submetidas fazem com que o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa infância, que é o nosso potencial, o nosso futuro, muitas vezes seja desperdiçado. Né? Então, respondendo à sua pergunta, sim, há um leque enorme de possibilidades que podem acontecer com essas crianças. E o que a gente sabe, Frei, é que se a gente cria programas para atender essas crianças o mais breve possível, o mais precocemente possível, a gente pode evitar que isso aconteça. Então, a gente tem que investir na nossa infância, a gente tem que investir em atendimento para as crianças. E o melhor remédio é o amor, o carinho, a compreensão, o resgate. Ô, doutor, a gente está vivendo uma situação hoje, né? O Brasil aí, a gente ouve falar mais de 13, 14 milhões de desempregados, enfim. E aqueles que estão empregados, doutor, assim, essa crise, essa luta, essa concorrência muito grande, a falta de recurso, enfim. E muita gente que trabalha aqui tem as metas para cumprir. É o caso aqui do o Oswaldo Ribas das Neves. Obrigado, Oswaldo, que ele é de Araras. Sou consultor de vendas agrícolas. Como está tendo poucas vendas, estou ficando muito ansioso. Como controlar essa situação, sendo que fico atrás de bons resultados? Aproveitando a situação dele, essas metas, você tem que cumprir essa meta hoje. Aí, de repente, a pessoa não cumpriu, mas assim, vai acumulando a meta de amanhã e não cumpre, porque a pessoa começa a ficar irritado, leva esse problema para casa e começa a viver nesse ciclo de autodestruição, porque ela está vislumbrando o desemprego lá na frente, doutor. E aí, como lidar com isso? Tem uma diferença entre a gente dar o melhor de si, a gente tentar fazer o melhor em cada situação e muitas vezes tentar fazer coisas que não são realistas. Porque a gente sabe que quem trabalha com vendas, eu atendo muitas pessoas assim, eles são cobrados por metas que não são realistas.
né? E tem gente, Frei, que tem uma dificuldade maior de conseguir perceber isso, né? Não se trata de ser negligente, não se trata de não se esforçar, mas se trata de saber que muitas vezes simplesmente não é possível. E o importante é que quando você sabe que você deu o melhor de si, mas você não se exige, você está se tratando como uma pessoa digna de respeito. Vamos supor que o pior aconteça, né? Se o pior acontecer, você vai se lembrar de que você deu o melhor de si, mas você ainda deu espaço para o afeto da família, você não negligenciou seus filhos. E aí você vai saber, bem, às vezes coisas ruins acontecem e eu vou precisar de ajuda. O problema é a gente acreditar nas coisas de uma maneira muito preto no branco, né? A gente fala da síndrome dos sobreviventes, ou seja, tem aqueles que são desempregados e aqueles que continuam empregados passam a ser os sobreviventes e passam a desenvolver muita ansiedade com medo de perder o emprego. Tem um exército lá atrás esperando aquela vaga. Mas aí a gente tem que lembrar, por mais difícil, a gente tem que aceitar determinadas situações. E eu tenho que aceitar que eu não tenho controle sobre tudo. Exato. E que, por exemplo, diante de um contexto tão ruim como a gente está vivendo, às vezes o pior vai acontecer e não está no meu controle, né? E não adianta eu querer bater a meta hoje, se daqui a um mês eu não vou estar conseguindo nem levantar para ir trabalhar. Então eu preciso ser razoável comigo mesmo e é preciso que eu dê o melhor de mim mesmo, mas ao longo do tempo, não em um dia, em uma semana. Doutor, aproveitando esse momento, porque está muito bom aí, e a gente está vendo também essa questão do desemprego. É uma situação, mas tem outra realidade, doutor, assim, que também está preocupante, né? E que está gerando um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande na melhor idade, na terceira idade, que é essa crise da Previdência, né, doutor? Assim, a aposentadoria vai ter, não vai ter, quanto tempo ainda, etc. Tem gente que estava já calculando para receber, para comprar o seu remedinho, para ter aquela garantia, aquela segurança de vida, etc. O pouco, né? E daí, mas assim, a coisa está complicada, doutor. Assim, e daí? A ansiedade na terceira idade. E aí eu acho uma situação particularmente complicada. Porque quando a gente fala de esperança, né, a gente está falando com uma população que já não tem uma expectativa de vida tão maior assim e que já contribuiu muito, né? A gente precisa passar a mensagem para essas pessoas para não deixarem se abater e se organizarem, colocarem a boca no trombone. Exato. Né? Eu costumo dizer, Frei, que um pouquinho, veja, entenda o que eu quero dizer, um pouquinho de agressividade no bom sentido, de gana, de reação é importante. Então, preste atenção em quem você votou, olhe para o seu deputado, né? Escreva cartas para ele, perceba o que ele está defendendo. O povo brasileiro também, ele é muito passivo. Então, lembra que eu falei que ansiedade é igual percepção do risco? Nessa situação, o risco é real, o risco é grande, mas também a capacidade que eu tenho de me defender. Para eu diminuir a minha ansiedade, eu preciso me defender, e eu não faço isso sozinho muitas vezes. Muitas vezes eu faço buscando ajuda. Então, se organize, né? Vá atrás dos seus direitos, se organize com outros aposentados, procure saber onde está havendo essas discussões, né? E vá para a rua, vá fazer barulho, né? E para quem você votou, diga para quem você votou que você está de olho, né? Porque o brasileiro precisa ter memória, né? Exato. Então, para lutar com essa ansiedade, a gente vai precisar realmente reagir. Muito bem. Isso é um recado aqui, não é discurso político, mas assim, é uma realidade, gera ansiedade, gera doenças, etc. A gente quer tratar. E uma das maneiras também é se organizando para lutar pelos direitos conquistados há muitos anos, viu? Doutor, aqui a gente tem alguns quadros, algumas figuras, assim, síndrome do pânico, doutor, assim, eu estou vendo, assim, algumas reações físicas, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Frei, porque o pânico, ele começa com sintoma físico, né? Às vezes é um cansaço, é uma tontura, porque ninguém passa bem o dia todo. Ao longo do dia eu posso ter um pouquinho de tontura, um pouquinho de mal-estar, eu tenho uma certa taquicardia, porque eu fico mais ansioso por alguma coisa que aconteceu. Quem tem pânico começa a prestar muita atenção no corpo e qualquer sinalzinho de alteração no corpo é interpretado como algo catastrófico. Alguma coisa muito grave vai me acontecer. Eu posso falar de mim, doutor, falar de mim é um testemunho meu. Assim. E é verdade isso, né? Porque eu também já me tratei disso e pude colocar o conceito verdadeiro em cima disso. Assim. Meu pai faleceu com 56 anos de idade, um ataque fulminante, sem chance. Um ataque fulminante, assim. 56 anos, meu pai, etc. Portanto, eu como filho tenho lá um histórico na família, etc. E aí, depois da morte dele, etc., né, além de tudo aquilo que a gente tem que superar,
Mas, assim, qualquer dorzinha que eu sentia no peito, qualquer situação, eu já entrava nesse, meu Deus, o que que será? O que que é? O que que é? E aí entrava nesse ciclo, opa, peraí, não é assim também, né? Claro, acompanhamento médico, tudo isso tem que fazer, etc., né? Tem a parte médica, mas, assim, é verdade isso que você falou, qualquer dorzinha, no corpo, a gente vai potencializando. E aí tem um fenômeno da tensão que a gente está falando, que é tão importante, Frei. Por exemplo, eu estou falando aqui com o senhor, Claro. eu não estou sentindo o meu pé no chão, mas se eu começar a prestar atenção no meu pé, a sensação do meu pé vai ficar cada vez mais proeminente na minha cabeça. Se eu começo a prestar atenção em uma alteração física, por exemplo, na minha palpitação, na minha dor no peito, o que vai acontecer com isso? Vai ficar cada vez maior, porque eu botei atenção ali. E aí, quando fica maior, a minha ansiedade começa a aumentar mais. E aí entra um ciclo. Claro. Né? Você tem que cortar esse pensamento. Você tem que cortar a atenção. Exato. E começar a pensar, esse sintoma é um sintoma de ansiedade. Isso não necessariamente significa que eu vou infartar, ou que eu vou ter um derrame, ou que eu vou enlouquecer. Claro, por prudência, vai no médico, etc. Faça a tua parte também, né, doutor? Isso, claro. A gente está falando de pessoas que já receberam o diagnóstico de transtorno do pânico e que já receberam, com certeza, já não tem mais nenhum problema físico. Partindo do pressuposto de que você só tem o pânico, o médico já disse isso para você, e que você não tem nenhum problema cardíaco, que você não tem fatores de risco para um AVC, então você tem que começar a pensar diferente. E o que é pior, Frei, começar a tentar, o que é pior é fugir da situação. Claro, claro. Porque quando eu tenho pânico, né, eu fujo da situação e eu acho que eu só não tive um derrame porque eu fui embora. Exato. Mas se eu tivesse ficado ali, eu ia perceber que podia demorar um pouquinho, mas a ansiedade ia começar a diminuir. Entendi, claro. Então, se expor um pouquinho gradualmente às situações é o tratamento também do transtorno do pânico. Exato. Tá vendo, gente? Quantas informações aqui. Daqui mesmo, eu vou chamar um intervalo, porque no próximo bloco ainda temos mais alguns conceitos. E é claro que é um momento especial para você, onde a gente quer rezar. Eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, o Vídeo de Saúde volta já só para você.